Estamos dando início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai ao ar já há quase 11 anos e meio ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil. Lembrando que nesse programa, como o nosso programa de conhecer o poder público, privado, acadêmico, universitário, esportivo, etc., através daqueles que detêm o poder, tem o telespectador a possibilidade de examinar, enfim, a realidade do poder no Brasil, nas suas diversas entidades, nas suas diversas variações. Hoje eu tenho para entrevistar um queridíssimo amigo, estamos vinculados ao São Paulo Futebol Clube há muitos anos, que é o presidente do São Paulo, Júlio Casares, um homem realizado na televisão, um homem realizado nos meios de comunicação, e que resolveu abandonar tudo para presidir o São Paulo, e hoje tem dado um esforço dedicado, um esforço muito grande à recuperação financeira do São Paulo, o que está conseguindo com muito esforço, trabalho, com admiração de todos aqui que torcem para o São Paulo como eu, e ao mesmo tempo procurando dar ao time uma estrutura em técnicos, jogadores capazes de nos dar esperança de títulos no futuro. Que é Júlio Casares, que vem aqui, está aqui presente. Vamos falar um pouco sobre o São Paulo e um pouco sobre a crise do futebol no Brasil. Começamos pelo São Paulo. Meu querido Júlio, grato por estar no meu programa. Eu queria que você falasse um pouco, principalmente para a torcida são paulina do Brasil inteiro, como é que você vê o futuro do São Paulo agora que você está conseguindo equacionar o problema das nossas dívidas? Doutor Ives, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui de novo na Anatomia do Poder, esse programa que eu já tive a oportunidade de comparecer com uma grande audiência, uma grande repercussão. E está sendo entrevistado pelo meu professor, pelo meu mestre, no mundo jurídico e mestre nas coisas do São Paulo. Doutor Ives é presidente do Conselho Consultivo e um cardeal que nos dá um exemplo e uma referência para que a gente consiga seguir os passos do São Paulo como grande instituição. Na verdade, doutor Ives, nós sabíamos da dificuldade agravada, porque nós tomamos posse no auge da pandemia, né? Quer dizer, isso agravou bastante o quadro. Nós tínhamos 4 processos na FIFA de curtíssimo prazo. E o São Paulo, devagarzinho, foi ajustando a sua situação. Hoje, com a nossa credibilidade da marca São Paulo, que voltou a ter nas instituições financeiras, na sociedade civil, o São Paulo começa a se organizar. Claro que ainda temos alguns degraus para subir, algumas lições para fazer, mas o time, dentro de campo, em 21 foi campeão depois de um longo jejum, em 22 foi vice-campeão em 2 campeonatos, o Paulista e o Sul-Americano, e chegando numa semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, o São Paulo, mesmo na crise, se organizando, foi competitivo. E agora, em 23, estamos disputando. Estamos no meio do ano, não fomos bem no campeonato regional, mas estamos disputando o brasileiro, estamos disputando a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas é um processo, doutor Ives, longo, que requer uma disciplina, uma resiliência e principalmente responsabilidade, porque nós sabemos que o torcedor quer jogador, todos nós queremos, mas nós não podemos fazer nenhum investimento que comprometa esse caminho de regularização das nossas finanças. E me parece mesmo que você conseguiu de novo atrair a torcida para campo. São Paulo, no Campeonato Brasileiro, creio que é das torcidas, o clube que tem das maiores torcidas em campo, sempre com 40, 50 mil, quando os jogos são aqui no Morumbi, e uma torcida fiel, uma torcida, enfim, que vai, que prestigia, e que mesmo nas derrotas sabe reconhecer quando o time jogou com raça, com amor, não é? De maneira que eu tenho a impressão que essa recuperação da torcida que você conseguiu também é um marco dessa administração. E agora, o Júlio, de qualquer maneira, dentro do São Paulo também,
nós tivemos outros esportes, não é? Mas que, enfim, não deslancharam como o esporte, como o futebol, não é? Futebol feminino, nós tivemos mais competitividade, digamos, no século passado, não é? E hoje o time é bom, mas e no basquete também nós estamos já tentando, unindo, ganhando jogos, mas então eu tenho a impressão, mas você resolveu manter e continuar nessa área, o que me parece extremamente positivo. Talvez pudesse falar um pouco sobre isso para os nossos telespectadores. Perfeito, doutor Ives. O São Paulo, que é conhecido como o Clube da Fé, o mais querido, agora ganhou um slogan de o mais popular da cidade. Não é a maior torcida, a gente sabe que o Flamengo está na frente, tem o Corinthians em volume na frente, mas é o mais popular. Porque nós conseguimos fazer uma política de precificação e o Morumbi, doutor Ives, como é muito grande, ele pode acolher a classe A, a classe B, a classe C, a D e a E. Então, nós criamos um setor e dois setores populares, um coberto e um descoberto, com um preço muito barato. E ele é subsidiado por um preço maior, onde a classe A pode pagar. Com isso, nós conseguimos uma sinergia onde o torcedor comparece, tem uma cumplicidade e está dando para nós números maiores da nossa história em termos de média de público. Então, hoje, o clube mais popular, que é um outro slogan, ao lado do Clube da Fé e o mais querido, faz ter muita dignidade desse torcedor que sabe a dificuldade, sabe da reconstrução, e ele está nos ajudando muito. E quanto às outras modalidades, doutor Ives, o basquete, que foi campeão paulista, depois vice-campeão mundial e ganhou uma Libertadores, ele avançou muito. Mas, claro, assim como o futebol feminino, ele sofre restrições orçamentárias, porque nós temos que reduzir a folha, então é um grande problema, porque você reduz a folha e perde competitividade. Mas nós temos que fazer isso. O próprio basquete, que vem numa queda de recursos, obrigado a fazer isso, porque nós temos que fechar a conta, porque a nossa prioridade é o futebol. Mas, mesmo assim, não vamos deixar de ser competitivo, tanto no futebol feminino quanto no basquete. O futebol feminino acabou de eliminar um arquirrival, que é o Palmeiras, um grande clube que tem uma estrutura grande no futebol feminino, e ganhou duas vezes deles. Uma no Allianz Parque, outra em outro estádio, e eliminou o Palmeiras. Então, nós estamos num rumo de simplicidade, de uma folha mediana, mas tentando competir. Agora, é claro que o carro-chefe é o futebol, e é o futebol que nos desperta esse amor, que aqui nos coloca de novo lado a lado, como sempre estivemos, doutor Ives. E esse é o orgulho que nós temos aqui dessa marca, né? Dessa marca que ela é maravilhosa. O São Paulo esse ano está com 93 anos, não é isso, Júlio? Comemorou Sim, 93 93 anos. anos. Os grandes clubes do futebol paulista, nós somos o mais jovem, o O mais mais novo. jovem. Porque o Exatamente. Santos tem mais, o Corinthians tem mais, e o Palmeiras, que era o Palestra Itália, também Isso. tem mais existência do que nós. Mas você sabe que é interessante, muitas vezes eu raciocino que a fundação do São Paulo, e eu sou sócio de São Paulo desde 1943, meu pai desde 34, nós tivemos inúmeros títulos com o paulistano. E o Sim, paulistano, quando parou o futebol, todo o pessoal do paulistano foi para o São Paulo. São Paulo é fundado com o fechamento do futebol do paulistano. Por sim. essa razão, é quase uma continuação. Se nós somássemos os títulos do Clube Paulistano com os títulos de São Paulo, já que o mesmo grupo que está no Paulistano fundou o São Paulo Futebol Clube, nós seremos o clube com o maior título de campeonatos paulistas de todos aqueles que estão aqui, né? O Exatamente. Palmeiras mudou de nome. Nós mantivemos o grupo, mudamos de nome, formamos um novo grupo, mas o grupo era o mesmo. Formamos um novo clube, mas os titulares eram os mesmos, né? Você É não. isso mesmo. Eu tenho Se nós escrito tivéssemos muitas vezes feito. sobre isso, que a verdadeira história do São Paulo tem que também pensar no paulistano, que foi a semente da fundação do São Exato. Paulo em 1930, né? É o nosso DNA, né? O nosso DNA. Então, se juntássemos os títulos, nós seríamos o clube que mais conquistou o campeonato, principalmente regional. Mas aí quis o destino do São Paulo ser o maior campeão de títulos internacionais, né? O maior campeão mundial de clubes, o maior campeão de Libertadores. Então, isso nos dá muita honra,
porque é um clube que leva o nome da cidade, o nome do estado, da pujança de São Paulo, e quis o destino de ter esse estádio maravilhoso, ter essa torcida que só cresce e é apaixonada. Então, nós temos que amar o trabalho com responsabilidade. Claro que nós gostaríamos de sonhar e queremos títulos, mas sonhar com grandes jogadores. Mas hoje, doutor Ives, é uma situação macroeconômica que o São Paulo já está passando, mas que o mercado passa. Eu estava dizendo para um amigo agora há pouco que hoje um salário mínimo de futebol é próximo de 100 mil, 120 mil reais, porque o garoto que vem da Salário base, que mínimo. estoura, é o Salário salário mínimo. mínimo. Salário mínimo, porque se você tem um garoto que estoura na base com 18 mil, com 15 mil, que já é salário, antigamente o garoto vinha da base e não ganhava isso. Mas na renovação, se você não aumentar o salário, aumentar a multa contratual e estender o contrato, você tem um risco de perder ele de forma a causar um prejuízo maior. Então a folha de pagamento sempre sofre impacto. Mas é um bom impacto, porque quando você renova um Pablo, um Beraldo, nós notamos a qualidade técnica e a valorização do nosso ativo, que é o atleta. Ótimo. Meu caro de Casares, nós vamos agora aos comerciais, logo em seguida voltaremos para continuar falando aí sobre a crise do futebol brasileiro. Perfeito. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder com o meu queridíssimo amigo, presidente de São Paulo Futebol Clube. Formamos o mesmo grupo, lutamos da mesma forma e estou na presidência do Conselho Consultivo para o mesmo período do presidente Casares, para a diretoria, e sei do trabalho que ele está fazendo no São Paulo, um excelente trabalho dentro das grandes dificuldades que os clubes brasileiros estão passando. Mas antes de falarmos sobre a crise do futebol brasileiro, que desde 2002 não ganha títulos de maior expressão, eu queria lembrar, como eu faço em todo o programa, de oferecer um livro. O livro que eu vou lhe oferecer, Casares, é Muito obrigado. 89 a 2019. O que é o livro? Quando foi promulgada a Constituição, nós, na Conselho Superior de Direito da FEComércio, foi formado e o Abraham Scheinman pediu para que eu presidisse o conselho, que eu presido até hoje, com 34 anos. E quando nós fizemos 30 anos de presidência do Conselho Superior de Direito da FEComércio, em que apresentamos inúmeros projetos de lei, muitas disposições, algumas das leis que estão em vigor foram um trabalho também da comissão, fizemos sessões do Senado, da Câmara, no nosso conselho. Resolvemos fazer um livro lembrando algumas das realizações do Conselho Superior de Direito, e é este livro, dos 30 anos de vida do Muito Conselho Superior, obrigado. que eu presido, que eu vou mandar ao amigo Poxa vida. já amanhã. Mais uma obra que eu ganho do Dr. Ives. Eu tenho já uma estante com várias obras, poesias. Eu tenho, enfim, realmente é um grande presente. Obrigado, Dr. Ives. Fico satisfeito que vá gostar e quero que goste e que Obrigado. sabe perfeitamente como as presidências elas são conquistadas, mas elas não é só exercê-las, elas exigem responsabilidade, né? Que é É o verdade. principal, é o que aqueles que elegem querem. Meu caro Júlio, o que eu queria agora era ouvir, com toda a sua experiência dentro do São Paulo Futebol Clube, do contato com os dirigentes dos outros clubes, como é que você vê a crise e a razão de ser da crise do futebol brasileiro? Nós perdemos constantemente os jogadores mais jovens, aqueles que têm futuro, aqueles que estão fazendo o nome na Europa muito cedo. Os clubes formam os atletas, mas não conseguem segurar os atletas e são obrigados a negociar, perdendo aqueles talentos que poderiam crescer aqui, como cresceram antigamente no futebol. E, dessa forma, nós vemos os clubes com fragilidade maior em relação ao futebol europeu. Agora vamos ter um fortalecimento do futebol árabe, acho mais 10, 12 ou 15 anos.
estarão explodindo, terão jogadores, os melhores do mundo lá jogando, e não conseguimos sair muito dessa problemática. Você que tem experiência, além de presidir um dos maiores e o mais conhecido time brasileiro no exterior, que temos 12 títulos reconhecidos pela FIFA e pela Conmebol, como é que você vê a crise, as razões da crise, que você teria a dizer ao nosso telespectador? E está Doutor carente Ives, de a minha títulos visão é uma brasileiros visão desde macroeconômica, 2002. é uma situação que nós temos que olhar para dentro. O Brasil é um país que sofre há muito tempo com uma economia no setor de entretenimento também. O futebol inglês deu exemplo de quando fez a Premier League, há 30 anos fez a Premier League, e virou um grande produto. O futebol inglês estava atrás do futebol italiano, do futebol espanhol, e o caminho do Brasil é talvez pensar numa liga, e essa é a nossa briga, e infelizmente existe ainda divisões em clubes, e esse é o grande problema, mas nós estamos lutando, eu sou otimista, porque a partir do momento que você fortalece o produto futebol, coisas que nós não estamos conseguindo fazer, com melhores estádios, com punição para torcedores vândalos, com melhor organização de iluminação, de gramado e do próprio campeonato, aí sim o dinheiro pode ser retido aqui e você fazer com que um jogador só saia daqui depois que ele deixar um legado esportivo. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo, que teve aqui David Neres e o Antony, que é um dos melhores jogadores do mundo, esses jogadores saíram muito jovens e jogaram pouco aqui, porque o São Paulo não teve condição de segurar. Na nossa gestão, eu estou fazendo um sacrifício enorme. O torcedor pode imaginar o quanto é difícil segurar um Pablo, segurar um Rodrigo Nestor, um Beraldo. O Gabriel Sara foi embora, mas deixou um legado de mais de 120 jogos, né? Assim como o Luan, o Wellington. São jogadores novos que, na minha visão, tem que deixar primeiro um patrimônio de resultado, um legado esportivo no clube, e depois ir embora, realizar seu sonho, etc. Mas às vezes é muito difícil, a pressão financeira é muito grande. Então o futebol nosso é muito frágil. Por quê? Porque a CBF tomou conta do futebol, mas dedica o seu maior esforço para a seleção brasileira. O que nós achamos, doutor Ives, que a Lei Pelé também, ela tirou do clube, sob a narrativa de que o clube escravizava o jogador, mas tirou todo o aspecto de investimento do clube. Então, hoje, os jogadores, e todos nós somos reféns de empresários, que esses sim, pela Lei Pelé, são os donos dos jogadores, dos ativos, até mais do que os clubes. Então, essa revisão deve ser feita. E eu quero abordar, para resumir, que eu acho que o primeiro passo é o futebol brasileiro se organizar numa liga independente, coisa que a CBF, dentro da votação do Edinaldo, que nós apoiamos, nós negociamos. Olha, nós vamos apoiar o Edinaldo desde que ele homologue para o Campeonato Brasileiro a liga. E hoje nós estamos vendo dois grupos para tentar se entender, formar uma liga já com investidores aqui dentro do Brasil, colocando um recurso importante. Cabe aos dirigentes, e eu sempre digo isso, se os dirigentes não se entenderem, nós vamos ser, todos nós, dirigentes, taxados como os mais incompetentes da história, porque nós temos a homologação do CBF, temos o dinheiro de investidor e não conseguimos nos entender. E o meu apelo aos dirigentes é que sentamos todos numa mesa, recuamos um pouquinho cada um, mas que o produto futebol saia valorizado. Porque nós vamos ter profissionais dirigindo essa liga, coisa que no passado não aconteceu. Quando o Brasil teve a versão do Clube dos 13, 1, 2 e 3, ela nasceu errada, porque nasceu com representantes do clube. Eu não quero, como dirigente do São Paulo, ter um representante do São Paulo nesse colégio. Nós precisamos ter profissionais, um CEO, um CFO, gente com experiência na Premier League, na Disney, e que olhe o espetáculo como produto. Eu sou otimista, nós vamos lutar para que isso aconteça. Exatamente, eu luto também, mas reconheço que a Lei Pelé foi nociva. Eu me lembro que você tinha, antes da aprovação da Lei Pelé, 754 clubes no Brasil formadores de jogadores. Times do interior, eles tinham esse investimento. Eles podiam ter os jogadores jogando lá e, quando vendiam, não era o empresário que ganhava. Quem ganhava era o clube. Hoje, os empresários são milionários, a participação deles
em qualquer negociação é muito grande e é muito difícil o próprio presidente de clubes conversar com outros clubes na pretensão de um jogo sem ter um intermediário, que é quem conhece os caminhos. Quer dizer, a Lei Pelé foi uma lei benéfica para os empresários e foi uma lei extremamente prejudicial para as finanças dos clubes. Eu não tenho dúvida, isso Perfeito. é que tem prejudicado o nosso futebol. Para encerrar o nosso programa, Júlio, como é que você vê nessa agora classificação para o Mundial, saindo do São Paulo, da crise do futebol brasileiro, a possibilidade de termos um técnico estrangeiro ou um técnico nacional, ou se nós vamos ter o mesmo sucesso, na sua impressão, que tivemos nas eliminatórias do Campeonato Mundial passado? Doutor Ives, eu vejo que o futebol ficou globalizado. Hoje nós temos uma seleção de brasileiros que jogam no exterior, né? Não é uma seleção do Brasil, é uma seleção de brasileiros que jogam lá. Como o futebol ficou globalizado, eu acho que é até inteligente a CBF buscar um técnico que tenha uma visão maior de esquemas táticos na Europa, porque o Brasil precisa estar alinhado com o mundo. O que eu acho que ela pode fazer é uma comissão técnica que tenha representantes brasileiros e técnicos brasileiros junto com o técnico estrangeiro. Eu não tenho resistência a isso. Mas eu acho, doutor Ives, que nós estamos vivendo hoje uma desvalorização da camisa verde e amarela. A seleção brasileira antigamente juntava públicos em todos os lugares. Hoje ela passa desapercebida, né? Eu sempre brinco, a nossa seleção tem três cores, a vermelha, a branca e a preta. Mas sempre gostamos e acompanhamos a seleção brasileira. Quem não se lembra da Copa de 70, depois a de 82? Hoje não tem audiência na televisão, porque é uma seleção sem identificação com o povo brasileiro. São brasileiros que jogam na Itália há 12 anos, outros jogam na Espanha há 15 anos, então não tem vínculo com o torcedor. Eu acho que a CBF tinha que tentar retomar esse amor do brasileiro ao futebol e à seleção brasileira. Mas acho que essa é uma questão que eles devem trabalhar. Como nós fizemos agora, vivemos uma crise e nós chamamos o torcedor a nos ajudar. Ele vem para a arquibancada e garante o maior ranking de público médio da história do São Paulo. E eu tenho esperança, doutor Ives, que isso mude a partir do momento que a CBF entender que a seleção brasileira é do Brasil e não é de jogadores que moram e militam na Europa, com todo respeito, que tem pouca vinculação com o torcedor. Ele perde o jogo, ele pega o aeroporto em Guarulhos, vai embora, não vê mais o torcedor. Antigamente nós tínhamos Pelé, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, que jogavam aqui, então isso tinha um vínculo. Mas eu sou otimista, e eu queria até fazer uma colocação ao senhor, que o São Paulo está também trabalhando na renovação de lideranças, e nós temos aí o DNA do doutor Ives, que é o Guilherme Gandra, um jovem que logo será advogado, que nos está surpreendendo muito como uma grande liderança para o futuro. Ele tem apenas 25 anos, é o teu neto, e eu fico feliz. Quando eu vejo isso, eu vejo que tem esperança, né? Porque eu tenho 61 anos, eu sou jovem perto dos ex-presidentes que o São Paulo teve, mas nós precisamos dessa juventude. E essa juventude também precisa sacudir a CBF e as federações esportivas pelo Brasil. Meu querido Júlio Casares, muito obrigado pelo programa. Eu vou contar para o meu neto, para ele assistir o programa, porque ele vai ficar muito satisfeito. Aliás, é o mais jovem conselheiro do São Paulo. Sim, E o segundo mais jovem da história do São Paulo, né? Da Vou falar que eu história. fico muito satisfeito. E ele é São Paulino, que eu pus como sócio da mesma forma que meu pai me pôs como sócio aos 8 anos de idade. Hoje eu tenho 80 anos de sócio e ele já está com 17 anos, apesar de ter apenas 25 anos. Meu caro Júlio, muito obrigado pelo programa. Meus caros telespectadores, espero novamente no próximo domingo.